Na conversa de hoje, vamos dar continuidade à entrevista com o juiz federal Cristiano Miranda de Santana, sobre a experiência de implantar um modelo de aprendizagem organizacional na 5ª Vara da Seção Judiciária Federal de Brasília. Antes de voltar a fazer algumas perguntas para o Dr. Cristiano, eu vou começar chamando a atenção para alguns aspectos fundamentais nos processos de aprendizagem organizacional, já que é disso que a gente está falando. O primeiro deles é que a aprendizagem organizacional envolve abertura para o novo, possibilidade de correr algum nível de riscos, permissão para erros e acertos. O segundo é que tem como foco a criação e a promoção de ambientes eficazes de processamento de conhecimento. A aprendizagem organizacional está intimamente ligada à ideia de aprender a aprender, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Aqui é importante pontuar uma reflexão trazida por Peter Senge, que coloca que a aprendizagem individual ela não garante a aprendizagem organizacional. Porém, as organizações só aprendem por meio dos indivíduos que aprendem. Então, não tem como a gente fugir, né? Como é que a gente vai falar de uma organização que aprende se a gente não falar do indivíduo que aprende? Doutor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Prazer é todo meu, Ana. Satisfação imensa estar aqui, compartilhando essa tribuna virtual contigo e conversando também à distância com várias pessoas que ainda não conhecemos, mas que teremos o prazer de um futuro breve conhecê-las. Tal como a gente conversou na primeira parte, dessa entrevista, dentre os elementos trabalhados durante a implantação do modelo de aprendizagem organizacional na 5ª Vara, hoje você está na Bahia, na 10ª Vara, não é isso? Mas esse trabalho do qual a gente está falando aqui foi um trabalho desenvolvido quando você estava em Brasília, na 5ª Vara. Então, conforme a gente conversou na primeira parte da entrevista, a gente trabalhou alguns elementos durante o processo de implantação do modelo de aprendizagem organizacional lá na 5ª Vara. E aí, dentre os elementos que foram trabalhados, a gente destacou 5 elementos que estão relacionados às competências conversacionais. O primeiro dele é capacidade de fala e de escuta. O segundo foi capacidade de criar espaços emocionais expansivos. O terceiro foi capacidade de fazer juízos. O quarto foi capacidade de fazer pedidos, ofertas e promessas. E o quinto foi capacidade de desenvolver diferentes tipos de conversações, Capacidade de, ora, fazer uma conversa que é uma conversa para uma possível outra conversa, ora, fazer uma conversa que é uma conversa para executar uma ação, enfim. São vários os tipos de conversas. A minha pergunta para você é, dentre esses tópicos que eu citei aqui, qual que você percebe que mais impactou o seu modo de sentir, de pensar e de agir como líder? E por quê? Muito bem. Sinceramente, todos esses estão assim entrelaçados. Mas, diante da pergunta, vou colocar aqui aquele que me parece que sobressaiu, mais me afetou, digamos assim. E dentre estas variáveis, fora a variável de como fazer pedidos e ofertas. E por quê? Isso no aspecto que você pontuou da minha atuação como líder de uma unidade. Isso porque todos nós vivemos em uma vida de relações. Estamos constantemente nos comunicando, solicitando, recebendo solicitações, fazendo compromissos, no caso do líder, estabelecendo as metas em parceria com sua equipe, fazendo pedidos para que prioridades sejam estabelecidas diante de um exame do contexto geral.
E para que os resultados sejam vistos à frente, não podemos descuidar da forma como estes pedidos e estas ofertas são colocadas. É bem diferente a recepção de um pedido, quando ele vem ou é colocado de uma maneira inapropriada, digamos assim. Os resultados talvez não sejam os melhores. Agora, quando há um desejo, um esforço para que aquele interlocutor ou os interlocutores coloquem o melhor de si na solicitação, né, no pedido, na oferta, isto gera entre os sujeitos envolvidos um vínculo e um compromisso muito mais forte. As chances de resultados positivos são maiores. E isso eu vejo no dia a dia, na minha organização. Então, destacaria esse, mas sem realmente desmerecer as demais variáveis que são de suma importância. Uhum. É interessante você trazer essa variável, né? Porque como juiz da vara, enfim, ou qualquer outra pessoa que estiver trabalhando com uma equipe, né? No dia a dia, todos nós, a gente passa o dia todo fazendo compromissos, né? O tempo todo, a gente passa o tempo todo fazendo promessas, né? E gerir, trabalhar com gestão, liderar, é fazer promessas o tempo todo. Você está ali, olha, eu vou entregar isso, eu tenho que mudar tal indicador, eu tenho que agilizar tal coisas, mas a gente não faz nada sozinho, né? Você depende da equipe. E aí, o tempo todo, você está coordenando ações com a equipe, né? Está pedindo, está solicitando, está oferecendo coisas, enfim, está prometendo coisas, e aí o grupo está assumindo compromissos. Então, com certeza, né, essa questão do pedir, do ofertar, para quem está numa função de liderança, seja ela qual for, em que nível for, né, é fundamental para conseguir o engajamento, né, das pessoas, né, dos pares, né? Hoje, por coincidência, foi o dia da nossa primeira reunião de avaliação e planejamento nesta unidade onde estou. Porque assumi no último dia 9 de janeiro. Então, cada início de um novo ciclo, avaliamos o ciclo mensal passado, planejamos o próximo. E, para isso, claro, nos valemos de instrumentos que a organização nos dá, estatísticas, né? Próprio feedback dos usuários dos serviços, dos próprios colaboradores internos. E, diante disso, nós observamos aonde estamos avançando, aonde precisamos avançar mais. E, nesse último ponto, ou quanto a este último ponto, de que modo precisamos, mas ao fazer essa solicitação até de mudança de paradigmas e de procedimentos, temos nós que lideramos a grande responsabilidade de saber justamente fazer estes pedidos, para que haja, e aí ao fazê-lo, eu acho importante, pelo menos procuro sempre justificar por que estou fazendo tal ou qual solicitação e não outra que talvez pudesse. Qual a razão? Qual o motivo? Aonde quero chegar com aquilo? Para que isso também seja compreendido com o máximo de transparência. Claro que também ao fazermos, preocupo-me na energia que emprego, para que não haja qualquer excesso, mas falar assertivo, objetivo, tentar ser o mais claro, para ser melhor compreendido. Isso também é um ponto que me preocupa e tento, claro, na medida do possível, observar e dar a oportunidade para que as pessoas se coloquem, como assim também fizemos no nosso encontro de hoje. Se não, todos na reunião
presencial, para não ficar cansativo, mas facultar ali que haja instrumentos de comunicação mais fáceis, seja a utilização do nosso chat interno, seja a própria correspondência eletrônica, seja se dirigindo ao nosso diretor de secretaria para condensar todas os feedbacks que a equipe tem a dar sobre aquilo, para que também possamos refletir sobre o pensamento de todos que compõem essa organização. A gente não vai entrar nesse nível de detalhe aqui agora, mas você está trazendo, né, para as pessoas, a liberdade das pessoas questionarem, né, elas se colocarem. Isso faz parte de todo esse processo de discussão dessa coisa dos pedidos, ofertas e promessas, né, porque faz parte da formulação do pedido o outro ter um espaço de indagação, de tentar entender melhor aquilo, de questionar, né, determinados aspectos, de juntos conversar a respeito de recursos, de prazos, né? Às vezes um pedido não está tão claro, assim, para mim está claro, mas para o outro não está tão claro, né? E lembrando que isso daí envolve não só subordinados, mas outras pessoas que estão ali no mesmo nível de trabalho, ou a chefia, né? Então o pedido, a oferta, a promessa, ela vai aí para todos os lados, para fora da organização também. Então, no meio disso tudo, essa possibilidade do falar e do escutar e do interpretar e do alinhar entendimentos é realmente fundamental. Como você falou, todas as variáveis estão, com certeza, conectadas. Agora, doutor Cristiano, esses temas, assim, não são temas, esses que eu citei aqui, né? Falar e escutar efetivo, pedidos, ofertas e promessas, criação de espaços emocionais, né? Esses temas não são temas muito comuns em determinados órgãos, né? De serem discutidos ali dentro, ou das pessoas dedicarem tempo para isso, né? E aí, eu entendo que nem sempre é muito fácil, né, levar esse tipo de temática para um determinado grupo, né? E aí eu pergunto para você, na sua experiência, né, assim, quais foram os principais desafios que você, na época como juiz titular da Quinta Vara, né, encontrou para trabalhar esses temas durante o processo de implantação de um modelo de aprendizagem organizacional com aquele grupo? Que tipo de desafio que você encontrou? Alguns, principalmente a romper uma certa estagnação, eu diria, estimular a ousar, porque muitas vezes os agentes que participam de uma instituição, e a própria instituição, por consequência, realiza procedimentos sem pensar sobre o próprio procedimento que está realizando, no sentido de buscar alternativas que sejam mais eficazes. E muitas vezes ficam fazendo, girando, e de uma forma até ilusória, querendo resultados diferentes, mas sempre fazendo do mesmo modo, o que seria muito difícil de obter esses resultados diferentes e mais, vamos dizer assim, promissores. Então, ainda que este comodismo que às vezes se abate em nós próprios, ou no grupo onde estamos inseridos, ou, de certa forma, muitas vezes, uma baixa autoestima, no sentido de não acreditar que é possível se fazer melhor. E aí, muitas vezes, temos que tentar dar uma injeção de entusiasmo nos que estão em nossa volta e que participam da nossa organização. E para isso, claro, nós precisamos dar uma pausa no que estamos fazendo, para nos permitir refletir como estamos fazendo e qual outro caminho poderíamos experimentar para fazer diferente e, quem sabe, alcançar resultados melhores, com um dispêndio menor de energia.
Sei que muitos podem pensar, puxa, mas no meio de tanta coisa para fazer, aí aqui está. E aí é o que faz a diferença entre um e outro gestor. Aquele que apenas faz e aquele que pensa sobre o que está fazendo, no intuito de sempre tentar encontrar um caminho que produza resultados tão quanto em termos numéricos, mas também qualitativamente melhores, com um dispêndio de energia menor. E isso, é claro, vai proporcionar a todos uma melhor qualidade de vida para cada sujeito participante. Então, dentre esses desafios, quebrar a inércia, um deles, e essa estagnação que falava, levar a autoestima, fazer com que a equipe acredite, e esse processo de comunicação é fundamental. Terceiro, ter esta disciplina de parar, mesmo diante do caos, para que possamos, no meio dele, ou no meio de uma situação adversa, ou no meio de muito trabalho, repensar o processo. E aqui, quando falo processo, é o processo de trabalho e o processo de relação intersubjetiva. Uhum. E aí, quando você falou, eu até anotei aqui, né, que muitas vezes está focado no fazer e nem sempre se dá um espaço para pensar no que está fazendo, né? Eu aproveito a oportunidade, assim, a sua experiência concreta, né, e a experiência que a gente viveu juntos lá, e aproveito esse momento para pontuar que, além de pensar no que está fazendo, tem também o pensar na forma que pensa o que está fazendo, né? Então, assim, eu faço o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço, né? Mas aí, por que eu faço daquele modo, né? E aí, pensar na forma como eu penso, pensar na forma como eu sinto, consequentemente, pensar na forma como eu ajo, né? Então, como você está falando mesmo, é criar um espaço para isso, porque quando você muda um pouco essa lente, desloca um pouco ali o ângulo, né, de visão das coisas, várias outras coisas mudam nesse dia a dia, né, no sentir, no pensar e, consequentemente, no agir e tal. É uma possibilidade de perceber de outra maneira, né, de olhar para as coisas de outra forma. Mas, enfim, dentro disso que a gente está falando aqui, né, então você falou aí do desafio, falou dessa coisa de quebrar a inércia, né, de repente criar você falou de autoconfiança, de acreditar, né, de entender que é possível, né, abrir espaços para olhar para esse outro lado. E aí eu vou juntar aqui duas perguntas numa só, que estão totalmente conectadas com isso que a gente está falando aqui, que é sobre oportunidades, né? Tem os desafios de se trabalhar esses temas como esses, que são alguns dos temas relacionados à aprendizagem organizacional. Não estou falando que a aprendizagem organizacional se resume a esses temas que a gente está trazendo aqui hoje, a gente elencou só alguns deles, né? Mas, então a gente falou um pouco dos desafios e tal, e aí eu pergunto que oportunidades que trabalhar temas como esses, que implantar um modelo de aprendizagem organizacional, que oportunidades que isso gera para a organização e para o indivíduo. Né? Que tipo de oportunidade que você vislumbra, que você sentiu, que você percebeu, que você viu, e o que você acha disso hoje? Eu vejo inúmeras oportunidades. E como você bem associou, uma coisa está entrelaçada à outra, porque à medida que o indivíduo, e aqui me refiro aos agentes que compõem a sua organização, param para refletir sobre a forma de como falam, sentem, se comunicam, sobre como estão fazendo
solicitações, como estão se comprometendo. Isso é claro. Vamos, a cada momento, aprimorando este processo de comunicação. Vamos, ao mesmo tempo, essa é a minha forma de sentir, nos vinculando ainda mais para resultados comuns estabelecidos através desses processos de comunicação. E isso faz com que criemos uma sinergia naquele ambiente que vai ser, assim, propulsora de resultados muito mais significativos. Isso gera para o indivíduo, claro, um bem-estar, né? Aquele alimento da alma, de ver o seu agir produzindo resultados ainda melhores. E a organização, por tabela, ao ver também, por conseguinte, a ação dos seus agentes, fazendo com que ela, a organização, atenda melhor os usuários daquele serviço que esta organização presta. Então, uma coisa está entrelaçada com a outra. E para o indivíduo, além da organização, aqui que nós estávamos mais nos referindo, a organização profissional, mas vai muito além disso, né? A organização familiar, em outros vínculos, em outras organizações sociais das quais participamos. Eu acredito que este processo de comunicação e a sua aplicação em nós acaba contribuindo para nos tornarmos seres humanos melhores em qualquer local onde venhamos a agir. É o que penso, minha querida Ana. Aí você me traz um outro ponto também, que é a aprendizagem tem a ver com transformação, né? Tem a ver com mudança. Não tem a ver com, estou memorizando um monte de coisas e tal, decorei determinadas coisas. Mas tem acontecido transformações na organização, tem acontecido transformação nas equipes, tem acontecido transformações em mim, né, no indivíduo. E aí a gente volta para aquele ponto, né? A organização aprende à medida que o indivíduo aprende, à medida que o indivíduo vai se transformando, a organização também vai se transformando. E é claro que a gente não está falando, não são só pessoas, né? Quando a gente implantou o modelo lá, a gente relacionou isso, né? A processos, a governança. Então, tem uma série de questões no meio disso. E um outro ponto que é importante também é que é um processo continuado, né? Então, as transformações que aconteceram em determinado momento foram as possíveis de acontecer naquele momento, mas à medida que aquela equipe aprende, aquele indivíduo se transforma e vai aprendendo, e vai em outro momento, você pode ir para um outro nível de expansão, um outro nível de sinergia, né? Onde os espaços de confiança, né, que são construídos, tudo isso permeia essa discussão aqui, né, que com certeza favorece, né, todo um trabalho, enfim. Faz sentido o que eu estou comentando aqui para você? Todo sentido, todo sentido. Ok, doutor Cristiano, para a gente ir fechando aqui essa nossa segunda parte dessa conversa, eu vou perguntar para você se você tem alguma dica, né? Que dica que você daria, que sugestões que você daria para quem está pensando, né, em investir em aprendizagem organizacional, por meio, por exemplo, da implantação do EMEC, que é um framework de implantação de um modelo de aprendizagem organizacional, ou por meio de qualquer outra forma, né? De se trabalhar a aprendizagem organizacional na sua organização. Que dicas você daria para quem está pensando em embarcar? Em primeiro lugar, não deixar essa ideia escurecer, tá? Pô-la em prática. E para pô-la em prática, primeiro se aproximar de alguma ferramenta, de algum profissional que possa auxiliar na sua implantação. No nosso caso, tivemos a sorte de ter a sua atuação no desenvolvimento de sua tese de doutorado, que muito nos auxiliou lá na 5ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Além da busca de um profissional, claro, de uma boa bibliografia
E esta ferramenta que você mencionou também seria um caminho para, pelo menos, iniciar este processo, que tem início, mas sabemos não tem ponto final. Então, basicamente, essas dicas simples, mas que poderão trazer resultados bem animadores. Legal. Então, tá bom, doutor Cristiano. A gente vai deixar o seu contato, né, na descrição desse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, quiser entrar em contato, pode procurar você, não é isso? Pode, fique à vontade. Está aí o meu endereço eletrônico e também tem aí o link da homepage aqui da unidade onde trabalho e estou à disposição. Bacana, porque alguém pode ter uma dúvida mais pontual para quem foi usuário, né, de um processo como esse. E eu te agradeço mais uma vez, muitíssimo, por disponibilizar um tempo para conversar aqui comigo e trocar ideia. Muito, muito, muito obrigada. Prazer é todo meu. Muito obrigado.